o maior país muçulmano do mundo que busca se tornar uma das 5 maiores economias. As ambiciosas metas econômicas do atual governo indonésio levantam questões sobre sua viabilidade e seus impactos sociais e ambientais. A maioria dos casais de meia idade estão se preparando para se aposentar caso possam arcar com isso, mas Musmullah de 55 anos, e sua esposa Nurmis, 50, estão indo no caminho contrário à tendência. Eles acabaram de migrar milhares de quilômetros para Nusantara, a futura capital da Indonésia que está emergindo da floresta tropical em meio aos orangotangos. Deve ser mais fácil encontrar emprego aqui enquanto eles ainda estão construindo a infraestrutura, disse Musmullah à BBC Indonésia. A futura casa deles hoje é um canteiro de obras em Nusantara, palavra javanesa para arquipélago, na ilha de Bornéu. Nurmis mistura o cimento enquanto Musmullah coloca os ladrilhos. Desde que o presidente Joko Widodo, popularmente conhecido como Jokowi, anunciou a construção de Nusantara há 2 anos, os negócios floresceram. O governo prevê que 2 milhões de pessoas viverão aqui até 2029. Mas a dezenas de quilômetros de distância, Sionsia e seu marido Pandi estão preocupados com a possibilidade de serem despejados. Eles pertencem a uma comunidade indígena de 20 mil pessoas e não têm propriedade legal de suas terras, onde sua família vive há gerações. Pandi acordou uma manhã e viu seu terreno demarcado, sem qualquer aviso prévio. O governo quer tirar moradores dali com o argumento da proteção contra inundações. Entretanto, em fevereiro, Pandi conseguiu impedir a sua remoção na justiça. Faço isso pelo futuro dos meus filhos e netos, disse ele à BBC. Se eu não fizesse nada, os meus filhos e netos seriam apenas um lixo para o governo. É assim que lutamos contra a injustiça. Mas ele pode ter sido beneficiado apenas por um adiamento temporário, uma vez que outras comunidades indígenas já foram deslocadas após o governo pagar indenizações, embora a preços considerados muito baixos pelas famílias afetadas. As histórias de Muledi e Pandi mostram como os projetos do presidente Widodo são muitas vezes uma faca de 2 gumes, contestados, mas também uma potencial fonte de oportunidades. Top 5 economias. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, quando Widodo assumiu a presidência pela primeira vez em 2014, a Indonésia era a 10ª maior economia do mundo, com base na paridade do poder de compra, PPC. Uma década depois, a Indonésia subiu para o 7º lugar, atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, da Alemanha e da Rússia. Até 2027, prevê-se que o país com a maior população muçulmana do mundo ultrapasse economicamente a Rússia. A nação do Sudeste Asiático realizou eleições presidenciais em 14 de fevereiro, onde números não oficiais mostram que o ministro da Defesa, Prabowo Subianto, está no caminho para vencer num único turno. Ele prometeu continuar as políticas econômicas de Widodo. O filho do atual presidente, Gibran Rakabuming Raka, é o companheiro de chapa de Prabowo Subianto. Os programas de Jokowi são bons no papel e poderão aproximar a Indonésia das previsões do FMI, afirma Joshua Pardede, economista-chefe de um dos 10 maiores bancos da Indonésia, o Permata Bank. Mas o país tem uma ambição maior: ser um dos 5 países com mais alta renda até 2045, ano do centenário da sua independência. Para conseguir isto, a economia indonésia deve crescer 6 a 7% ao ano, afirmou o ministro das Finanças do país, Sri Mulyani. O crescimento atualmente está em 5%. Febre do níquel. A Indonésia é famosa pela ilha turística de Bali, mas também abriga as maiores reservas de níquel do mundo, uma componente essencial para a fabricação de baterias para veículos elétricos. Quando o presidente Widodo anunciou pela primeira vez a proibição da exportação de níquel bruto em 2019, a União Europeia processou a Indonésia na Organização Mundial do Comércio, OMC.
O presidente disse que queria desenvolver o processamento na Indonésia. Um artigo de um centro de pesquisas independente, o Institute for Development of Economic Finance, afirma que a política nacional relativa ao níquel criou empregos e fez crescer a economia. Mas a Indonésia ainda depende fortemente do investimento chinês para construir as fundições de níquel, levantando dúvidas sobre o futuro, especialmente porque o crescimento econômico da China deverá cair de 5,2% para 4,6% este ano. O presidente Widodo também foi criticado por estender o tapete vermelho ao investimento chinês e colocar em segundo plano o impacto de sua política de infraestrutura nas disputas de terras e em questões de saúde e ambientais. A febre do níquel faz o governo perder a cabeça, diz Melkinar, coordenador da Mining Advocacy Network, JATAM, uma organização não governamental. Passeio pelas ilhas. A conectividade é fundamental para o desenvolvimento da Indonésia, uma vez que o país consiste em 1.700 ilhas espalhadas por 3 fusos horários e sua atual capital, Jakarta, está afundando no mar. Mas as sobrancelhas levantaram-se quando o presidente Widodo assinou em 2022 uma lei determinando a mudança da capital, enquanto o mundo ainda lutava para se recuperar da pandemia de coronavírus. Alguns países, incluindo a China, demonstraram interesse em investir na nova cidade, mas não houve nada concreto até o momento. Até agora, tem sido difícil atrair grandes investidores globais para investirem em Nusantara, afirma Nailo Nuda, do Centro de Pesquisa Center of Economic and Law Studies. O presidente tentou vários métodos, incluindo a aprovação de uma lei laboral pró-investidores que grupos da sociedade civil afirmam violar os direitos dos trabalhadores. O Widodo deixará o poder em outubro e, segundo relatos, vê a construção de Nusantara como seu legado. Mas Firman Noor, pesquisador da Agência Nacional de Investigação e Inovação, BRIN, acredita que esta já é uma história manchada. Em muitos aspectos, Nusantara é um reflexo de como os valores democráticos desapareceram no desenvolvimento e nas práticas políticas ao longo dos últimos 10 anos, afirma Noor. Entretanto, o possível novo presidente Prabowo Subianto está tentando conquistar corações e mentes prometendo políticas populistas, como leite e almoço gratuitos para mães e crianças. Especialistas alertam que estes projetos podem onerar o orçamento, que já está sobrecarregado pelos megaprojetos do atual presidente. Os almoços grátis e várias outras políticas irão esgotar o orçamento do Estado, provocando a dívida nacional, diz Uda. Se as políticas do próximo governo continuarem a ser tão imprudentes como esta, penso que a dívida poderá duplicar até 2029, apesar do sonho de se tornar a maior economia do mundo.